Eu sou o Milionário do Bem e este é o meu canal, 1 milhão de ideias. Subscreva o canal, comente e partilhe com seus amigos e assista essas histórias interessantes que eu vou partilhar com vocês. Até já! E Becky. Espera-se que os garçons e garçonetes mantenham o sorriso no rosto e sejam profissionais, apesar do que possa estar diante deles. Junto com as longas horas de trabalho, os garçons e garçonetes realmente conhecem clientes. São estes os frequentadores que visitam o restaurante de forma consistente. O pessoal os conhece muito bem, que quase se tornam uma família. Essas duas garçonetes estavam tendo um dia normal no trabalho, quando uma interação com um cliente regular mudaria suas vidas para sempre. Em uma Pizza Hut em Indiana, temos uma história sobre o vínculo entre garçonete e cliente. Jessica Osborne trabalha como garçonete no restaurante em Angola, Indiana. Ao longo ela conheceu muitos clientes e formou conexões com eles. Ela especialmente formou uma conexão com Beck e seus dois filhos. A família de Beck ia ao restaurante pelo menos uma vez por semana, às vezes mais. Eles sempre pediam para sentar na sessão de Jessica e pediam para tê-la como garçonete. Jessica até se lembra de seu pedido semanal: 2 Mountain Dews, um copo de água quente para o chá e uma grande pizza de do Meat Lovers, metade sem pepperoni e metade sem cogumelos. A cada semana, Jessica conversava com a família enquanto a comida era preparada. Eles tornam seu dia melhor quando chegam, Jessica disse sobre Beck e seus dois filhos. Cerca de uma semana antes do grande evento que mudaria a sua vida, Jessica teve mais tempo no trabalho. O noivo de Jessica, Derek Krause, estava sentado nas proximidades naquela noite. Ambas as famílias se abriram e compartilharam histórias sobre suas vidas. Jessica contou a Beck e seus filhos sobre como ela havia começado a faculdade 2 vezes, mas teve que desistir devido à falta de dinheiro. Ela sonhava em ser fotógrafa, mas ficava inconsolável quando não conseguia realizar seus objetivos na faculdade próxima. Beck disse a ela que a família logo se mudaria de Angola, uma milhas ao norte de Fort Wayne. Triste com a notícia, Jessica pediu que passasse novamente para se despedir antes de saírem da cidade. Mal sabia ela o que aconteceria a seguir. Na noite de domingo seguinte, Beck ficou com os filhos, desta vez trazendo seu irmão e sua esposa. No final da noite, enquanto todas as outras mesas estavam sendo atendidas, Jessica pôde se sentar com a família para um bate-papo de despedida. Sentindo-se inspirada pela conversa anterior, Beck entregou um cheque a Jessica. Beck explicou que havia recebido uma grande indenização do filho mais velho em um acidente de carro. Após a morte de Jessica, que quis ajudar. Jessica não podia acreditar em seus olhos quando ela desdobrou o papel. Quando eu abri, eu só pensei ter lido muitos zeros e perdi o fôlego. Ela lembra. Beck havia presenteado Jessica com $10.000 para investir em sua educação a fim de realizar seu sonho de se tornar fotógrafa. Jessica estava em choque. Ela chorou tanto quando percebeu tudo que esse presente significaria para seu futuro. Ela mal conseguia respirar. Mais tarde, quando contou a um colega de trabalho o que havia acontecido, ela chamou de mentirosa. Disse muito isso. Jessica ri. Todo o restaurante ficou em estado de choque com essa gorjeta generosa. Uma pessoa que não ficou surpresa foi a mãe de Jessica, Martin Kiskaden. Sua mãe ficou inicialmente chocada, mas não a surpreendeu que alguém quisesse fazer algo tão bom para sua filha. Jessica é um ser humano muito legal. O fato de que alguém iria querer fazer isso por ela não é surpreendente. Jessica espera seguir seus sonhos e frequentar a escola na Ivy Tech. Ela se lembra do colégio, quando ela realmente gostou da experiência. Ela espera estudar jornalismo e fotografia. Ela também planeja continuar trabalhando na Pizza Hut como garçonete. Sempre levei por continuar a servir pizza como tenho servido. Margaret Cooper, que pensava que ela era casada com um homem chamado Alex Cooper por nada menos que 35 anos. Até que um dia, ela descobriu quem ele realmente era. Alex Cooper. Nossa história hoje começa na manhã de 4 de abril de 1987. Um homem chamado Alex Cooper está trabalhando como caixeiro viajante e pegou a estrada no dia anterior em uma viagem de vendas, e sua família não o esperava em casa nos próximos dias. Alex era casado com Margaret Cooper e eles tinham 5 filhos juntos, todos já crescidos e alguns até já tinham seus próprios filhos. Foi um casamento feliz que já durava mais de 35 anos. Margaret amava e confiava em seu marido. Alex sempre foi um bom companheiro, um pai amoroso e um trabalhador esforçado. Ele era um homem gentil que adorava tocar violão, pescar ou sair para acampar ao ar livre com sua família. Ninguém esperava que um dia Alex estivesse no centro de um mistério, mas será que você realmente conhece as pessoas que convivem com você? Desde 1986, Alex estava na estrada vendendo equipamentos de restaurante para empresas do setor hoteleiro.
Era normal que ele se ausentasse por algumas noites seguidas e Margaret sabia que ele sempre voltaria para casa eventualmente. Nesse meio tempo, ele mantinha contato ligando para ela diretamente dos hotéis em que se hospedava. Mas um dia, a filha de Alex e Margaret, Leila, viu o carro de seu pai estacionado na beira da estrada ao lado de uma ponte. Ela estava no carro com seu marido Pete e eles estavam a caminho de uma viagem de compras numa cidade próxima. Leila sabia que se seu pai descobrisse mais tarde que ela havia passado por seu carro sem dizer oi, ele ficaria chateado. Ele era muito próximo da filha e Leila também o amava muito, então é claro que ela parou por um momento para checar como ele estava. Mas quando ela entrou no carro, ela estava vazio. Ela e Pete desceram até o rio, presumindo que ele estivesse em algum lugar pescando, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio do homem. Onde ele estava? Leila, de repente, começou a ficar preocupada e a gritar pelo pai. Alex tinha problemas cardíacos e estava tomando alguns medicamentos para mantê-lo sob controle. E se seu coração tivesse parado? Ela voltou para o carro e ligou à mãe. Margaret confessou que não tinha ouvido nada sobre seu marido nas últimas 24 horas e imediatamente também ficou preocupada. Leila então ligou para o departamento de polícia local e registrou-se em um hotel próximo para saber se eles tinham ouvido falar ou teriam visto seu pai. Mas não, nada aconteceu e logo as autoridades entraram em cena. O carro foi investigado e eles o encontraram perfeitamente trancado com um conjunto de roupas extras e alguns apetrechos de pesca na parte de trás. Não havia sinais de acidente ou roubo, o carro simplesmente ficara para trás e Alex tinha desaparecido sem deixar vestígios. Rio de águas fortes e se afogado. Mas o rio foi vasculhado sem resultados e nenhum sinal de corpo ou de crime foram encontrados. Aos poucos, toda a família de Alex começou a perceber que seu marido e pai provavelmente não voltariam tão cedo e que eles poderiam nunca descobrir o que tinha acontecido com ele. Alguns anos se passaram sem nenhuma notícia e na esperança de obter mais informações, os Coopers participaram de um programa de TV chamado Unsolved Mistérios por Resolver. O episódio foi ao ar em 25 de setembro de 1991 e imediatamente trouxe uma série de novas pistas sobre Alex. Algumas pessoas afirmaram ter visto um homem com a descrição de Alex pedindo carona perto da ponte onde seu carro abandonado foi encontrado. Outras disseram que podem ter visto o homem em outras cidades da região. Os investigadores consideraram todas as novas informações e começaram a acreditar que Alex poderia simplesmente ter ficado sozinho, decidindo, após 35 anos de casamento, na véspera de seu aniversário de 65 anos, deixar sua vida e família para trás. Por que ele faria isso? Ninguém tinha uma pista concreta e Margaret certamente não acreditaria. Se fosse esse o caso, então por que ele teria deixado todos os seus cartões de crédito e medicamentos para o coração em casa? Mas permaneceu o fato de que Alex havia sumido, e depois de passar outro ano inteiro e ainda ninguém ouvir nada sobre ele, a família teve que enfrentar a possibilidade de que Alex tivesse partido para sempre. Ela tinha que enfrentar a perda por escrito, levando seu atestado de óbito para casa com ela. Mas é claro que este não é o fim da história de Alex Cooper. Alguns meses depois, Margaret tentou obter a certidão de nascimento de Alex e fez uma descoberta assustadora. Porque não havia certidão de nascimento ou qualquer outra papelada provando a existência de Alex Cooper. Acontece que não havia um único documento a ser encontrado sobre aquele homem anterior ao casamento deles em 1952. Não havia diplomas do ensino médio, registros militares e nem histórico médico. Era como se Alex Cooper simplesmente não existisse antes de se casar com Margaret, quase como se ela o tivesse inventado. Agora, pela primeira vez, Margaret começou a duvidar do homem que conheceu todos aqueles anos ou pensava conhecer. Ela também começou a duvidar de si mesma. Como ela poderia ter compartilhado sua vida com um homem que aparentemente tinha um grande segredo, que não parecia ser quem dizia ser? Leila também começou a se perguntar sobre a verdadeira identidade de seu pai. Ela não duvidava dele como pessoa, porque sabia que o homem que a criou era genuinamente gentil, honesto e amoroso. Mas ela começou a perceber que havia algo que Alex estava escondendo. Mas o quê? A viagem de vendas e voltou para a pensão alguns dias depois. Ao chegar ao seu quarto na pensão, ficou surpreso ao ver as evidências de que a polícia estivera ali. Ele foi até a proprietária da pensão e perguntou o que havia acontecido em seu quarto. Ela disse que a polícia veio procurá-lo, que alguém notificou seu desaparecimento. Alex ficou chocado e, talvez não surpreendentemente, mais uma vez ele fugiu. Quando a polícia voltou para a pensão mais tarde, ele já havia sumido. Durante esse tempo, sua família fez um apelo para que ele voltasse para casa. Eles ainda o amavam, e embora ele obviamente tivesse algumas explicações a dar, a família o aceitaria de volta de qualquer maneira. Eles não podiam imaginar que seu segredo pudesse ser tão grande, tão ruim, que mudaria a forma como viam aquele homem para sempre. Então,
qual era o segredo de Alex Cooper. Tudo aconteceu em 1992, quando alguém em outras cidades do Canadá o viu e o reconheceu do programa de TV. Eles chamaram a polícia e Alex foi levado para o interrogatório. Ele então finalmente explicou do que ele estava fugindo e o que ele estava escondendo todos esses anos. Ele disse que seu nome verdadeiro era Albin Arsenault e que em 1948, quando ele tinha 26 anos, o escritório da Union Pacific Railroad, onde ele trabalhava na época, foi roubado. A culpa foi colocada sobre ele, mas ele jurou que não tinha feito nada e, para evitar ser preso por um crime que não cometeu, decidiu fugir. Ele então mudou seu nome para Alexander Cooper e o resto é história. Alex basicamente viveu uma mentira todos esses anos, arrastando toda a sua família junto com isso. O triste é que as acusações feitas contra ele há tantos anos provavelmente já haviam sido retiradas e ele esteve se escondendo atrás de uma identidade falsa todo esse tempo por nada, temendo ser descoberto a qualquer momento. Agora a pergunta ainda permanece por que ele decidiu fugir quando estava prestes a completar 65 anos. Por que não continuar vivendo sua vida como Alex Cooper e ficar com sua família? Acontece que, quando estava se aproximando da idade da aposentadoria, ele percebeu que teria que apresentar uma certidão de nascimento para receber o pagamento da pensão. Mas claro, ele não tinha uma certidão e não suportava a ideia de enfrentar sua família e contar a verdade. Então, ele tomou uma decisão repentina e fugiu. Mas agora a verdade foi revelada, e 2 dias depois, após estar desaparecido por 5 anos, Alex Cooper voltou para sua família, que o acolheu de volta. A confiança deles em seu marido e pai havia sido seriamente abalada, e eles teriam que começar de novo na reconstrução de seu vínculo. Mas aos poucos, eles o fizeram e a vida continuou. Infelizmente, Margaret e Alex não teriam muitos mais anos juntos, pois Margaret faleceu em 1997. O próprio Alex faleceu em 2006 e agora apenas seus filhos se lembram do homem que ele tinha sido para eles. Um homem que pode não ter sido sincero, mas que com eles foi sempre gentil, honesto e amoroso. Que história, não é? Muito obrigado a quem acompanhou até o final. Continue a partilhar então o nosso canal para que nós possamos crescer todos os santos dias. Amanhã tem mais vídeos. Conto com vocês na partilha com os seus amigos. Um abraço de Milionário do Bem.